É um domingo muito especial, a qual celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. O sacrifício de Cristo na cruz foi algo maravilhoso, mas seria incompleto se Jesus não tivesse ressuscitado. Por quê? Porque Jesus veio vencer a morte. Então, se ele tivesse morrido na cruz e não ressuscitado, isso mostraria claramente que Jesus não tinha vencido a morte. Mas ao terceiro dia, assim como a palavra disse, como ele prometeu, Jesus ele ressuscita e aparece aos seus discípulos, comprovando que ele de fato era Deus e que a morte não domina mais sobre os homens. Agora é interessante que a Páscoa em si é algo que não é mais comemorado pelo cristão. Por quê? Porque a Páscoa, ela começou lá em Êxodo capítulo 12, onde o povo estava reunido no Egito e eles eram escravos de Faraó. E eles viviam em um trabalho árduo de fazer tijolos. E Faraó, ele viu que o povo estava crescendo, então ele dobrou a carga horária desse povo para que eles pudessem trabalhar mais e não se multiplicar. Só que Deus tinha uma promessa para esse povo. Então Deus levanta Moisés para libertar esse povo. E a 10ª praga seria uma praga a qual mataria os primogênitos de todos os egípcios, dos animais. Mas só que Deus já estava anunciando ali o Salvador que viria. O Velho Testamento é como alguém que enxerga 5% da visão. Uma pessoa que só enxerga vulto, não consegue enxergar detalhes, não consegue enxergar características, mas enxerga apenas um vulto. Usando o termo bíblico, o Velho Testamento ele é uma sombra. E uma sombra você não consegue discernir a altura, não consegue discernir a cor dos olhos. Na verdade, dependendo do objeto, você não consegue nem discernir qual o objeto que é. A sombra ela é algo extremamente indefinido. E Paulo fala que o Velho Testamento é essa sombra. Mas quando Jesus vem, essa sombra é revelada em Cristo Jesus, e agora nós não vivemos mais pela sombra, e sim pela revelação do nosso Senhor. Mas voltando lá no Egito, Deus, ele fala com o povo, olha, é o seguinte, no dia de hoje, vocês entrarão para suas casas, matarão um novilho ou um cordeiro, vocês matarão, tem que ser um macho de 1 ano de idade, sem nenhuma deficiência, ele tem que ser extremamente perfeito. Vocês matarão e vocês ceiarão uns com os outros, cada um na sua casa, mas se tiver alguém que tem uma família pequena, vai se reunir com o seu vizinho. O sangue desse cordeiro, vocês passarão nos umbrais das portas, para que quando o espírito da morte passar, ele não venha matar nenhum dos seus. Então a ordenança do Senhor é para que o povo se ajuntasse, comesse um cordeiro, um novilho perfeito, e o sangue desse novilho fosse passado nos umbrais da porta. E assim aconteceu. E Deus ainda fala mais para o povo, olha, e fiquem preparados, porque ao amanhecer vocês devem estar calçados com as sandálias e com tudo preparado para sair dessa terra. Então o povo se reúne e faz ali a primeira Páscoa. E a palavra Páscoa significa passagem. Por quê? Porque eles estavam passando daquele lugar que eles estavam e iriam agora começar uma caminhada durante o deserto, durante 40 anos no deserto. Então, assim aconteceu. O anjo da morte passa e mata todos os primogênitos dos egípcios, mata todos os primogênitos animais também dos egípcios, mas com o povo de Deus, nenhum morreu, nenhum dos filhos do povo de Deus morreram. Então o povo começa uma caminhada. E aí surge uma ordenança. Todos os anos o povo agora tinha que comemorar a Páscoa. E como que era feito? Era feito novamente um novilho, um cordeiro, era morto. Era utilizado um pão sem fermento,
Por que um pão sem fermento? Porque a Bíblia fala de pão sem fermento. Naquele tempo, o fermento não é como o fermento de hoje. O fermento naquele tempo era uma massa, a qual eles colocavam para apodrecer, e essa massa, quando entrava em estado de decomposição, ela era misturada em uma massa boa. E aí isso fermentava essa massa boa, ela crescia. E o fermento, ele simboliza na palavra de Deus o pecado. O pecado é algo que se coloca em algo bom e ele contamina, trazendo um inchaço, trazendo orgulho, trazendo vaidade, entre outras coisas. Então, várias vezes na Bíblia, nós vamos ver o Senhor Jesus e até mesmo Paulo falando a respeito do fermento, que é algo que não pode estar no nosso coração. Então Deus manda o povo fazer os pães sem fermentos. E tinha mais, o povo toda a Páscoa tinha que comer uma erva amarga. Para quê? Para lembrar o gosto da vida que eles viviam. Então era algo muito ruim, ao ponto deles comerem e entenderem de onde eles saíram. Olha que interessante a simbologia que o nosso Senhor utiliza. Ele faz com que o povo coma ervas amargas para lembrar. E é interessante como que a gente é livre do pecado, é livre da escravidão do pecado, mas muitos ainda se dobram a isso e voltam para esse lugar. Mas para que isso não acontecesse, Deus ele fazia com que o povo comesse a erva amarga para lembrar de onde foi que eles tinham saído. Mas aí vem Jesus. Jesus ele se revela. E Jesus ele vira e fala o seguinte: olha, eu não vim abolir a lei, eu sou o cumprimento da lei. Eu não vim acabar com a lei, eu vim fazer com que a lei tenha sentido. A lei fala a respeito de mim. Sabe o cordeiro que foi morto e o sangue que livrou a morte? Sou eu. Sabe o pão que caiu lá no deserto, o maná para alimentar esse povo? Eu sou o pão da vida. Então Jesus ele vem para cumprir a lei, ele é o cumprimento da lei. E por isso que agora nós não mais cumprimos as regras e leis judaizantes, porque agora Jesus vem e nos mostra, ele tira essa cegueira que nós temos e agora ele se revela para nós, trazendo no entendimento a respeito daquilo que ele queria falar. E agora, para que a gente entenda a respeito da Páscoa que devemos comemorar, eu quero que você abra comigo Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, a partir do verso 7. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que o preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os seus preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros,
Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graça, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então olha aí o verso 7 que nós lemos. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no qual deveria sacrificar-se um cordeiro. Então vamos falar que aqui está na sexta-feira. Chegou o dia da festa dos pães sem fermentos e Jesus está reunido com seus discípulos, e o texto deixa bem claro: é necessário nesse dia sacrificar um cordeiro. E ali os discípulos sentados na mesa, sem nenhum entendimento espiritual, sem nenhum discernimento do que haveria acontecer, eles estavam sentados diante de um cordeiro que pouco para frente estaria morto. Eles estavam sentados diante do Cordeiro perfeito, a qual seria sacrificado para o perdão do pecado daquele povo. Meus irmãos, Jesus, diante dessa situação, ele fala que estava ansioso, ele desejou ansiosamente estar na mesa com aqueles discípulos. Ansiosamente ele desejava assentar-se, inclinar-se na mesa, declinar-se na mesa com os seus discípulos para aquela última ceia. Então ele pega os elementos, ele pega o cálice e fala: olha, este aqui é o vinho que simboliza o meu sangue, o sangue da nova aliança que eu terei com vocês. E pega o pão e semelhantemente fala: este aqui é o meu corpo, que é entregue em favor de vós. Agora olha algo interessante. Marcos capítulo 15, no verso 25, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele foi colocado na cruz às 9 horas da manhã. E no verso 32 vai dizer que Jesus deu o último brado às 15 horas da tarde. E o sacrifício num templo sacerdotal, ele começava às 9 da manhã e era sacrificado até às 15 da tarde, todo o sacrifício que era entregue. Então Deus é tão perfeito, ele é tão detalhista, que Jesus, ele viveu e sofreu todo o processo dentro dessas 6 horas, onde ele foi colocado em um madeiro às 9 da manhã e apenas às 15 da tarde ele foi morto. Para mostrar que o sacrifício perfeito, ele estava iniciando na hora certa e estava finalizando na hora certa. Deus mostra como ele é um Deus de tantos detalhes para mostrar para os judeus o que estava acontecendo ali naquele dia. Então, logo após essa ceia maravilhosa, Jesus foi para o madeiro, cumprir-se o que a palavra diz a respeito dele. Um cordeiro perfeito, indo para a cruz do Calvário, pagando o preço do meu e do seu pecado. Para quê? Para fazer com que nós tenhamos comunhão com o Pai, uma comunhão pura e santa uns com os outros. Fazer com que a nossa vida, que era entregue para as coisas pecaminosas, não esteja mais presa, não esteja mais debaixo do domínio do pecado, que consequentemente trazia a morte. Então lá está no madeiro, de 9 às 15, para cumprir o sacrifício perfeito, o sacrifício cabal, o sacrifício suficiente para perdoar todos os pecados. Agora, meu irmão, algo muito interessante. Quando Jesus, ele dá o brado dele lá na cruz às 15 horas da tarde, a Bíblia vai dizer que o véu se rasgou de cima a baixo. E muitas das vezes a gente pensa que esse véu se rasgar é algo espiritual. Sim, ele também é espiritual. Mas na verdade, o que a Bíblia está dizendo é que lá no templo, lá no tabernáculo, onde sacrificavam os animais, com os próprios olhos naturais,
locais, os sacerdotes viram o véu se rasgando de cima a baixo. O que isso simboliza? Os homens traziam os animais para ser sacrificados pelos sacerdotes em pedido de perdão dos pecados. Mas como o sangue dos animais, ele não é perfeito para perdoar os pecados de uma vez por todas as vezes aconteciam as cerimônias para trazer animais e pedir perdão. Então sempre havia um véu. Havia um lugar chamado átrio que quase todo o povo judeu tinha acesso. Existia um lugar chamado Santo Lugar que apenas os sacerdotes tinham acesso. Existia um lugar chamado Santos dos Santos que era separado por esse véu, uma cortina. E o Santos dos Santos, apenas o sumo sacerdote, um homem, uma vez no ano, podia entrar neste lugar e lá entregar sacrifícios ao Senhor. E ali, o sacerdote entregando o sacrifício. E às 15 horas, quando ele encerra o sacrifício de animais, o verdadeiro sacrifício está lá na cruz do Calvário. E o véu, ele pôde contemplar com os próprios olhos. O véu se rasgando de cima a baixo, falando que agora o homem pode ter acesso à presença de Deus ilimitada. Não mais um homem só, não mais uma vez no ano, mas agora houve um sacrifício perfeito que aproxima o homem de Deus. O sacrifício que foi feito na cruz, meu irmão, quando nós olhamos para ele apenas como a salvação que Deus nos deu, nós olhamos com um olhar muito medíocre, um olhar muito mediano, um olhar muito abaixo do que de fato foi feito. Não, Jesus não morreu na cruz do Calvário simplesmente para nos salvar. A Bíblia vai dizer que Jesus morreu na cruz para reconciliar o homem com Deus. E o que é uma reconciliação? Vamos dizer que eu estou brigado com a minha esposa e a gente se separou por um tempo, está cada um para o seu lado, a gente não conversa mais um com o outro, nós não temos mais contato um com o outro. E assim aconteceu com Deus e o homem. Quando o pecado veio, o homem foi separado de Deus. Isso está em Romanos capítulo 3. Então, devido ao pecado entrar no mundo, o homem foi separado de Deus. E aí vem Jesus, e agora faz uma ponte, não para que Deus possa se encontrar com o homem, porque Deus não saiu do lugar dele, nós que saímos deste lugar da presença, Jesus cria uma ponte para que agora nós podemos chegar até Deus. E aí foi reconciliado, falando que agora eu e a Bruna, nós estamos juntos novamente, agora nós temos intimidade novamente. Então eu não conhecerei a Deus no dia que eu morrer, não. O véu se rasgou para que eu possa conhecer a Deus hoje, para que eu possa me achegar diante do Senhor hoje. Mas como que eu posso me achegar no Senhor? Sendo perfeito, sendo santo, não pecando, não errando? Se esse for o pré-requisito, eu quero te dizer que nós continuamos afastados de Deus. Se a perfeição minha e sua é o que nos aproxima do Senhor, eu quero te dizer, nós vamos para o inferno, porque não há ninguém perfeito. O único que foi perfeito foi para o madeiro, para fazer com que a nossa imperfeição, que a nossa injustiça fosse derramada sobre ele lá na cruz do Calvário, fazendo com que eu e você agora possamos nos achegar até Deus, não porque nós somos bons ou merecedores, mas porque Ele manifestou uma graça, um favor imerecido. Ele pagou um preço que nós tínhamos que pagar. Ele pagou no nosso lugar para nos aproximar do Pai. Então o sacrifício de Jesus foi algo muito mais profundo do que simplesmente a salvação. Foi Deus nos trazendo para perto novamente através da morte do seu Filho e falando, vem cá, vem ter comunhão comigo. Vem cá, vem estar próximo de mim. E é por isso, meu irmão, que eu não consigo entender como ainda existem igrejas que vão dizer quem pode ou não ceiar. Eu não consigo entender como ainda tem igrejas que vai falar quem está apto ou não para pegar o cálice e tomar o pão. A Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 22 que Jesus estava reunido com quantos discípulos? Quantos discípulos? 12 discípulos.
Judas, o que ia trair Jesus, ele estava na mesa. Não só estava na mesa, como estava comendo o pão que estava no prato de Jesus. Ele mesmo diz isso, versículos abaixo. Mas a mão, verso 21, mas a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Então pensa bem, Jesus faz uma ceia, e nem mesmo Judas, endemoniado, é excluído dessa mesa. E é interessante como ainda as pessoas querem ter mérito para ceiar. É interessante como ainda as pessoas querem pegar o elemento, o pão e o cálice, e querem se tornar merecedores de poder fazer isso. Olha, eu posso ceiar porque está tudo bem comigo, com a minha esposa, eu estou entregando meu dízimo, eu estou fazendo tudo certinho. Então eu quero te dizer que você entendeu tudo errado. Se você ceia porque você é bom e está fazendo tudo certo, esquece. Você está anulando o sacrifício de Cristo, está dizendo que você é bom o suficiente pela sua força para se assentar na mesa. Você não está falando que o lugar seu na mesa foi conquistado pela graça de Cristo Jesus. Não, está falando que você é bom o suficiente para dar uma mordida em Jesus e beber do sangue dele. Mas não é isso que a Bíblia vai dizer. Nós só estamos na mesa porque Jesus pagou o preço do pecado, meu e seu. Nós só podemos sentar na mesa e termos comunhão com o Pai pelo que Cristo fez e não pelo que nós fazemos. Não existe ninguém perfeito nesse lugar, ao ponto de beber desse cálice e comer desse pão e falar que é merecedor disso. Olha, o que a Bíblia chama de ato de justiça, segundo a lei dos homens, foi a maior injustiça de todas. O que a Bíblia chama da maior justiça de Deus, segundo os homens, é a maior injustiça já vista na face da terra. Porque em nenhum lugar do mundo alguém pode chegar na prisão e falar: eu estou trocando de lugar com esse prisioneiro e irei sofrer as consequências dele. Não existe nenhum lugar do mundo que uma pessoa justa chega na cadeia e fala: ei, eu vim ficar no lugar do Fernando, eu vou pagar a consequência dos erros dele. Mas Jesus fez isso. Jesus foi lá na cruz e falou: eu estou indo pagar o preço do meu pecado, do seu pecado, do seu pecado, lá na cruz, fazendo com que vocês sejam absorvidos, fazendo com que vocês sejam justificados. Nós só somos justos pelo que Cristo fez, e não porque as nossas atitudes hoje são boas. Então Jesus está reunido ali na Páscoa e está trazendo o sentido verdadeiro da Páscoa. Os discípulos ainda não tinham entendimento, hoje nós já temos. Mas eles estavam diante do Cordeiro, aquele que foi morto lá na primeira Páscoa. Eles estavam diante do sangue que foi passado nos umbrais da porta, onde a morte não dominava mais por causa desse sangue. Eles estavam diante de um pão sem fermento, sem pecado, não contaminado pelas coisas, pela podridão dessa terra. Eles estavam assentados diante dele. Então, o verdadeiro sentido da Páscoa, ele é só um: Jesus Cristo, morto e ressuscitado ao terceiro dia. O verdadeiro sentido da Páscoa, para mim e para você, é só um: o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida, ao ponto de nos levar para o inferno, porque nos umbrais dessa porta, dessa casa, o sangue de Jesus foi passado. Agora eu me alimento de um pão sem fermento, que é o próprio Cristo Jesus. Ele é o pão da vida, Ele é o meu alimento, e agora eu como deste pão sem fermento, porque é Ele. Agora eu estou livre da prisão egípcia que me colocava em um fardo muito pesado, para desfrutar de um fardo leve, de um jugo suave.
me libertando da prisão e do domínio do diabo, da morte, para agora ter uma vida leve e suave, que é o próprio Jesus. Então eles estavam assentados diante do símbolo da Páscoa. Eles estavam assentados diante da perfeição do Cordeiro. Mas como eu disse, eles ainda não tinham entendimento, porque Jesus ainda não tinha ido para o madeiro. Hoje nós só temos essa revelação profunda, porque está tudo escrito aqui, todo o processo que o nosso Senhor Jesus viveu. Mas eu quero te perguntar, diante de toda a revelação que nós temos de quem é Jesus, do que Ele fez por nós, do sacrifício que foi feito pela nossa vida, do amor manifesto de uma maneira incondicional, como você tem agido em gratidão a Ele? Como que anda a sua vida tendo o entendimento e a revelação do que Cristo fez por você? Pense apenas no seu dia, 24 horas, para que você não tenha que pensar muito. Pense apenas no seu dia, dentro de 24 horas. Quem aqui é grato pelo que o Senhor fez lá na cruz do Calvário? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Então pense em 24 horas. O quanto dessas 24 horas serve para expressar a sua gratidão pelo que foi feito pela sua vida. O quanto dentro das suas 24 horas, pense só em um dia, analise um dia comum, rotineiro seu, o quanto dentro desse dia a sua vida serve de expressão de gratidão pelo que foi feito. E aí, meus irmãos, Jesus morre. Como eu disse, ficou 6 horas no madeiro. E os discípulos ficam tristes após essa morte. Mas ao terceiro dia, ele aparece a Maria Madalena. Ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús. Ele se assenta na mesa e comprova que ele ressuscitou. Chegando no túmulo, Maria olha e ali não está mais o seu Senhor. E Jesus chega atrás dela e pergunta: Maria, o que você está procurando aí? Ela olha para Jesus e fala: Senhor jardineiro, onde você colocou o corpo do meu Senhor? E aí ele chama o nome dela mais uma vez, fala: Maria. E aí ela reconhece que é Jesus. Ele fala: Maria, eu falei que ia ressuscitar no terceiro dia. Vai avisar para os discípulos que eu encontrarei eles em Jerusalém. Então Jesus morre e ressuscita, trazendo agora o entendimento. E aí Jesus fica com esses homens durante 40 dias. Logo após vem a descida do Espírito Santo sobre eles. E aí esses homens viram nada mais, nada menos do que o quê? Ricos, milionários, bilionários, e conquistaram todos os bens materiais que desejavam? Não, esses homens viram nada mais, nada menos do que mártires. Pessoas que morreram em prol do Evangelho. Pessoas que foram degoladas, pessoas que foram queimadas vivas, pessoas que foram cerradas vivas ao meio. Eram colocados de cabeça para baixo, com as pernas abertas. Um homem, um soldado romano ficava de um lado, o outro do outro, e eles passavam um grande serrote no meio dessa pessoa até serrá-la completamente, e elas estavam vivas. Então esses homens, após terem a revelação do Cordeiro Pascual, após esses homens terem a revelação de quem era Jesus, eles não importaram nem mesmo com a própria vida. E quando um dos que foram crucificados, ele foi ser crucificado, ele falou assim: não me crucifica igual ao meu Senhor não, me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer igual a ele. Então, depois da revelação de quem era Jesus, esses homens não conseguiram mais viver para si mesmos. E dentro da revelação completa que nós temos hoje, não só da vida de Jesus, do sacrifício de Jesus, mas também do que os discípulos viraram após essa revelação, como tem sido a nossa vida? O que eu mais vi nos dias de hoje foi mensagens falando sobre Ele vive, Ele ressuscitou. Stories, rios de stories no Instagram. Ele vive, Ele ressuscitou, Ele é a vida. E um monte.
Mas isso não faz sentido nenhum. As pessoas que estão postando e falando isso são as mesmas que estão vivendo para os prazeres carnais, para os deleites da sua carne. São pessoas que não têm coragem de morrer em prol do Evangelho e muito menos viver por esse Evangelho. São pessoas que olham para Jesus como um benefício momentâneo, alguém que vai te livrar de uma enfermidade, alguém que vai te livrar de um problema financeiro, alguém que vai te livrar das tribulações dessa terra, mas não, esse não é Jesus. Jesus não veio fazer com que eu e você tenhamos uma vida confortável nessa terra, não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Vocês vão ter guerra, vocês vão ter batalha, mas o ânimo de vocês vai ser que eu já venci por vocês. E vem uma promessa, e quando eu voltar, vocês serão levados para uma terra onde não há choro, não há ranger de dente, não há enfermidades, não há maldade, onde o corpo vai ser glorificado e não vai mais penetrar no coração e na mente do homem qualquer tipo de pecado. Então a promessa para Jesus é após essa era, mas nessa era, a promessa é: vocês vão ter guerra, vocês vão ter luta, vocês vão ter problema. Então eu fico me perguntando a que ponto que a gente chegou, que a gente posta, ele vive, ele ressuscitou, ele está vivo e vai voltar para buscar, mas eu não tenho uma vida reta e entregue a este propósito. Eu vivo simplesmente para a minha vontade. Analisando 24 horas do meu dia, a minha vida gira em torno de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus projetos. E as pessoas ao meu redor, elas que se lasquem. Mas eu entrego o dízimo, eu não bebo mais, eu não uso mais droga, então agora eu vivo tudo bonitinho. Não, Jesus não morreu para fazer você viver tudo bonitinho. Jesus morreu para fazer você morrer para si mesmo, para que Ele viva agora através de você. Gálatas capítulo 2, o texto que nós estudamos hoje de manhã, apóstolo Paulo ele vai dizer: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, eu a vivo pela fé. Então agora eu não vivo mais a minha vontade, eu não vivo mais o que eu quero, eu não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Agora eu vivo para a honra e glória do meu Senhor. Agora eu vivo por aquilo que é prioridade para o meu Senhor. E o que é prioridade para Jesus? O que é prioridade para Jesus? Será que é conquistarmos as coisas? Será que é estarmos saudáveis e nunca ficarmos enfermos? Não. A prioridade que Jesus nos mostrou a todo tempo foi o que Ele mostrou nessa ceia. Jesus, depois de fazer esse momento, Ele simplesmente levanta, Ele pega um lencinho, coloca no braço, começa a lavar os pés uns dos outros. Ele fala assim: quem que é o maior nessa mesa? Quem que é o maior? É o garçom ou quem está sentado? É quem está sentado, óbvio. Ele fala assim: pois é, mas eu sou o garçom. Eu vim servir a todos. E já que vocês andaram comigo todo esse tempo, eu peço a vocês uma coisa só: repliquem o que viram de mim. Lavem os pés uns dos outros, sirvam uns aos outros, cuidem uns dos outros. E as coisas ficaram tão distorcidas que a igreja começou a lavar os pés dos pastores. Meu irmão, isso é antibíblico. A igreja lavar os pés dos pastores, isso é antibíblico, isso não faz sentido algum. Isso é loucura de vaidade, isso é loucura de orgulho humano. Quem lavou os pés foi Jesus. Então quem devia estar lavando os pés da igreja eram os pastores. E aí as igrejas não replicam lavar os pés uns dos outros, porque começa pela liderança que não serve uns aos outros. Então perdeu todo o propósito do que Jesus fez. Agora se tornou simplesmente um lugar de honra, porque eu sou líder, eu sou pastor, e eu mereço ser honrado por vocês, porque eu tenho gastado a minha vida em prol do Evangelho. Não, isso é uma mentira.
Nós distorcemos o Evangelho. Jesus morreu por amar a mim, a você, por amar a prostituta, o drogado, o ladrão. Jesus morreu por mim, por você e por todos aqueles que estão perdidos hoje, que vão conhecer o amor de Cristo quando nós manifestarmos o amor para eles. Quando eles olharem para mim e para você e se questionarem por que essa pessoa me ama, mesmo eu sendo tão errado assim, e elas só vão encontrar uma resposta: é Jesus me amando através dessa pessoa. Mas por que nós vamos fazer isso? Porque da mesma forma que nós recebemos, agora nós vamos entregar. Eu não mereço o amor de Jesus. Não é que eu não merecia, eu continuo não merecendo. Eu continuo não merecendo o sacrifício que foi feito na cruz por mim. Eu continuo sendo amado por alguém a qual eu não mereço. Mas Ele me prova um verdadeiro amor, me amando sem eu merecer e sem eu ter nada em troca para dar. E agora Ele lava os pés dos discípulos para falando: agora é com vocês. Agora vocês vão lavar os pés uns dos outros. Agora vocês vão servir uns aos outros. Ele está falando: agora vocês vão montar um banquete como esse e vocês vão lavar os pés uns dos outros. E quem vai poder vir aqui? O endemoniado do Judas, o encapetado do Judas vai poder estar no nosso meio. Porque pegar o pão e o cálice não é mérito seu, é o que eu fiz. Mas e aí? Eles vão estar bebendo desse pão sagrado, desse cálice sagrado, suco de uva Del Valle e bisnaguinha deve ser da Seven Boys, sei lá. Nada mais, nada menos que isso. Isso é em memória do Senhor. Ele está presente não é porque tem esse pão e porque tem esse suco, não. Ele está presente é porque nós estamos reunidos aqui em memória dele. É por isso que Ele está presente. Então, aquele que bebe e come sem discernir o corpo, bebe e come para a sua própria condenação. Então, cada um será julgado pelas suas atitudes. Então, não acha que você pode julgar quem pode ou não comer do pão e beber do cálice. Jesus só falou assim: agora vocês vão montar uma mesa e vocês vão servir uns aos outros da mesma forma que eu fiz para vocês. Então nós estamos reunidos, estou partindo para o fim, estamos reunidos para ceiar. E você vai me perguntar: pastor, quem pode ceiar? Eu vou te responder quem pode ceiar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. E presta bastante atenção, que de fato eu vou encerrar. Quem pode ceiar? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 17. Olha, vocês estão se reunindo. E a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, eu soube que há divisão no meio de vós. E até certo ponto isso faz bem para mostrar quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Mas estou sabendo que os ricos chegam para o momento da ceia, eles trazem o alimento, eles trazem a bebida, e os pobres que não têm condições de trazer o alimento e a bebida, eles ficam com fome, enquanto os ricos já estão saciados e até bêbados, embriagados. Então ele está falando o seguinte: olha, vocês estão se reunindo para ceiar, mas só come quem tem, quem não tem não come. Que ceia é essa que vocês não estão lavando os pés uns dos outros? Que ceia é essa que você só se preocupa consigo mesmo, não se preocupa com o próximo? E aí Paulo vai trazer a fala de Jesus: da mesma forma que recebi, também vos entreguei. Na noite em que Jesus foi traído, tendo pegado o pão, deu graça e disse: esse é o meu corpo que é entregue em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. É comer o pão? Não. Tendo pegado o pão, deu graça, partindo, disse: façam isso em memória de mim. Meu amor, faz favor. Olha que mulher linda e maravilhosa, tem dona há quase 20 anos, tá? Fazei isso em memória de mim. Tendo partido o pão, deu graça e disse: façam isso em memória de mim. É comer pão ou é partir pão?
Você acha que Jesus está preocupado com a gente comer pão ou partir o pão? Partir o pão, porque o pão da vida nós já temos, que é Ele. Então Ele está falando, agora vocês vão dar o pão para quem não tem. A exortação de Paulo é sobre comer pão ou partir pão. O Zico estava comendo. O erro não está em comer, o erro está que eles não estavam partindo com o que não tinha. Então ele está falando, olha, o que Jesus fez foi partir pão, não foi comer pão. Por incrível que pareça, nem comer o pão da ceia Jesus comeu, você sabia disso? Leia os evangelhos que nem comer ele comeu. Depois de fazer e falar esse momento, ele se levanta e sai. Porque Jesus não está preocupado em a gente comer pão, Ele está preocupado em a gente partir o pão, em cuidar do próximo, em cuidar da necessidade do próximo. Então Ele fala semelhantemente, tendo pegado o cálice, disse, esse é o sangue da nova aliança. Fazer isso em memória de mim. E aí o texto continua. E esse texto é um dos mais mal interpretados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Aí sabe o que a igreja faz no momento da ceia? Ver se tem pecado em você. Se tiver, peça perdão. E só depois de pedir perdão e entender que você aceitou esse perdão, que você pode sentar na mesa. Mas a Bíblia não está dizendo isso. O contexto que Paulo está falando não é sobre isso. Não, e o texto continua. Então presta atenção, ele fala, agora você vai se examinar. Examine-se o homem a si mesmo, então come e beba do pão, coma do pão e beba do cálice. E ele fala assim, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que há entre vós enfermos, doentes e outros já estão até mortos. Então presta atenção no que o texto está falando. Ele está falando que quando nós comemos e bebemos sem discernir o corpo, olha para esse irmão do seu lado aí. Olha para o irmão que está do outro lado. Pois é. Esse aí é o corpo de Cristo. Essa pessoa desprovida de beleza vai receber um corpo glorificado, não vai ficar tudo bem. Mas é o corpo de Cristo. Esse é o corpo de Cristo. Então o texto está falando, quando você come e bebe sem discernir o corpo, você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Mas por que o texto está falando isso? Porque quem não discerne o corpo, senta na mesa e fala assim, as minhas atitudes estão ótimas, por isso que eu estou na mesa. Mas o texto está falando assim, é para você olhar, discernir o corpo e falar assim, toma aqui, você está na mesa, você está com fome, toma aqui. Não é sobre eu estar tudo bem, tudo perfeito, tudo lindo, mas é sobre eu ter discernimento do corpo. É sobre eu conhecer o corpo e me entregar para servir o corpo. É sobre eu conhecer o corpo e me entregar para atender a necessidade do corpo. Infelizmente, os cristãos têm uma mentalidade só de me dá, sanguessuga de provérbios. Vai para a igreja para ir atrás da bênção, ora, jejua para ir atrás da bênção, faz propósito para que o Senhor possa abrir uma porta. Tudo gira em torno do próprio umbigo, enquanto Jesus está ensinando assim, não tem nada a ver com você, tem a ver com através de você para o próximo. Mas se eu morrer, Jesus, morra, mas sirva o próximo. Se me degolarem, seja degolado, mas sirva o próximo. Não é sobre você, é sobre o que é feito através de você. Então, quando nós estamos na mesa, a gente não tem que preocupar em comer e beber. A gente tem que preocupar em partir o pão. Quando a gente estiver diante de uma mesa, nós temos que preocupar, nossa, se eu não comer, o outro vai comer na minha frente, que coma. É melhor ele comer do que eu. Porque o meu papel é esse, é servir. Para vocês, o maior é quem está na mesa. Para o meu Senhor Jesus, o maior é quem está servindo. Garçom não come enquanto está servindo, não, irmão.
Então, melhor para nós, mais prazeroso para nós, tinha que ser servir e não ser servido. Mas nós distorcemos essa realidade. Então, aquele que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, bebe e come para a sua própria condenação. Então, a verdadeira Páscoa, ela se concretiza em Jesus. E o exemplo dela não é comer o pão e beber o cálice, mas é partir o pão. É falar o seguinte: tem lugar na mesa para você. E ainda que você não tenha nada para entregar, você vai comer e beber. Ainda que você seja um pobre e não tem nada para trazer, o contexto de 1ª carta aos Coríntios, ainda que você seja um pobre e não tem nada para dar, não se preocupe. No banquete de Deus, todo mundo come. Na mesa que o Senhor preparou, todo mundo come. E não se preocupa, que se alguém tiver que ficar sem comida, esse alguém sou eu. Porque para mim mais vale te servir do que ser servido. Então nós vamos ceiar. Eu quero te dizer que quem não tem discernimento do corpo de Cristo, não pode ceiar. Então examine-se o homem a si mesmo. Você se preocupa com essa pessoa que está do seu lado? Você se preocupa com esse irmão que você chama de irmão, que compartilha do mesmo pai? Você se preocupa se você está comendo, bebendo, dormindo? Você conhece esse irmão que está do seu lado? Vamos lá no início, eu acho que eu fui muito profundo já, né? Você conhece esse irmão que está do seu lado? Se não coma não beba não. Pastor, mas eu entrego meu dízimo, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas. Então você está falando que você é bom para sentar na mesa. Você está falando que as suas atitudes te tornam apto para estar na mesa. Eu vou fazer um apelo no final para você aceitar Jesus aqui então. Porque a sua bondade está te levando para o inferno. Agora, quando você se apegar na bondade de Jesus, na graça dele, aí você vai ser salvo. Então, meus irmãos, discernir o corpo é o que nos tira da mesa. A falta de discernir o corpo, a falta de preocupação com o próximo, a falta de relacionamento, de intimidade para conhecer o próximo é o que nos tira da mesa. E talvez dentro das suas 24 horas, o seu tempo está muito corrido para isso. Então eu oro para que o Senhor feche sua porta de serviço, te coloque enfermo dentro do hospital, para você ter tempo para reaver as suas prioridades. E aí depois você vai poder voltar a trabalhar e fazer tudo com aquilo que é prioridade para você. Porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ninguém vai ser condenado ao inferno por causa do pecado. Porque se for, eu sou o primeiro. As pessoas vão para o inferno por não aceitarem a graça, o favor imerecido. Não tem nada a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Ele fez. Então que o Senhor conduza o meu coração e o seu coração a esse lugar. Ele nos chamou para ser uma família. E a verdadeira Páscoa está em termos unidade, em conhecermos uns aos outros, preocuparmos uns com os outros. E às vezes, meu irmão, na maioria delas, é o pastor que recebe mensagem, é o pastor que recebe ligação, é o pastor que tem que instruir, é o pastor que tem que orientar, é o pastor que tem que explicar. Sabe por quê? Porque tudo fica para o pastor fazer. Porque a igreja está preocupada, cada um consigo mesmo. Porque se estivesse preocupado com o próximo, quase nada ia vir no pastor. Porque a edificação mútua, o cuidado mútuo um com os outros ia ser suficiente. Mas não, criaram um líder religioso que tem a resposta para tudo. Então tudo que eu quero eu vou até ele. Aí não faz sentido, o corpo não faz sentido. Porque se eu sou a resposta de tudo que você precisa, você está pego, e eu também. Nós somos a resposta juntos. Eu preciso de você e você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Fique sobre seus pés.